Bom, quem está aqui comigo nos estúdios do Balanço Geral às 7 horas e 52 minutos é o presidente da CUT, o professor Dudu. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fabinho. Prazer em cumprimentá-lo. Professor Dudu, amanhã haverá greve geral, com paralisações como houve a passada, com paralisação do transporte, do comércio, ou amanhã haverá apenas um ato? O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ter apenas manifestação em todas as capitais do Brasil e nas maiores cidades do interior. Diferentemente do dia 28 de abril, ali houve uma construção de uma greve geral com paralisação da atividade produtiva, de transporte e comércio. Dessa vez, a categoria que decidir fazer assembleia e decretar greve vai ser de forma independente. Não há um comando nacional da Frente Brasil Popular que está chamando essa paralisação. Então, amanhã a perspectiva é que tenhamos um dia normal em termos de transporte, de comércio, etc. Teoricamente, sim, porque a tese vai ter mobilização à tarde, a partir das 14 horas. Mas se a categoria decidir parar, não tem nenhum problema. O que não há é uma convocação geral. E por que não há uma convocação geral? A greve do dia 28 foi uma greve vitoriosa e um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Então há um risco de você chamar uma outra greve geral e ser um blefe, não ter a mesma força. Então nós decidimos esperar para chamar outra greve geral de 2 dias, quando a PEC da Previdência estiver próxima de ser aprovada. É preciso que tenha um sentimento nacional de reação contra a medida. Apesar do clima que gerou depois da denúncia do vazamento do áudio da JBS, mas a sociedade como um todo, ela ainda não se sente motivada para fazer uma greve geral por conta daquela questão. Agora, no momento que o Senado receber, começar a votar a reforma trabalhista, ou então começar a votar na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, aí sim gera um clima favorável. Então amanhã não haverá greve geral, haverá paralisação. E essa movimentação à tarde será onde? Nós vamos fazer a concentração a partir das 14 horas na Praça da Imprensa e de lá nós vamos fazer uma ação direta no local que eu não posso revelar agora. E por que não pode revelar? Porque às vezes as pessoas imaginam que pode haver alguma ação mais contundente, chamar a polícia e eles travarem a nossa passagem. Então, só uma dica, vocês vão parar na porta de alguém, não? De uma instituição. Não é de uma pessoa física? Não é de uma pessoa física. Vocês vão parar na porta de alguma instituição amanhã? Exato. Então, o protesto começa às... Mas nada de vandalismo. Nós vamos fazer uma coisa bem democrática. E nada de pessoal também? Não. Vocês vão sair da Praça da Imprensa? Exatamente. Às 15 horas? Concentrar 14 para sair no máximo às 15. Todos os sindicatos, os movimentos sociais, enfim, está todo mundo mobilizado para esse ato de amanhã? Uma parte, as caravanas para Brasília, que o foco central é Brasília, começou a sair ontem no final da tarde e início da noite. Então eu acredito que ontem saíram 10 ônibus. Hoje pela manhã deve estar saindo mais alguns. Então o chamamento da Frente Brasil Popular, que tem a CUT, tem as demais centrais, tem o MST, Movimento Moradia Popular, Juventude, LGBT, eles estão concentrando força em Brasília, porque a pressão está funcionando. Vocês estão indo para Brasília, eu falo, vocês enquanto movimento, vocês estão indo para Brasília, vão passar quantos dias lá? Quais serão as atividades lá em Brasília? A atividade é no dia 24, e amanhã também. Fazer uma grande marcha, saindo do estádio Mané Garrincha até o Congresso Nacional. O Mané Garrincha deu o que falar, viu? Hoje 2 ex-governadores foram presos na operação por suspeita de superfaturamento na obra do Mané Garrincha. Então já começa o protesto lá. Já começa lá. Então vocês saem do Mané Garrincha e vão para a Câmara Federal. Exatamente, vai ver o protesto lá. E por que nós não concentramos somente lá? Porque é em Brasília que acontece a decisão, mas os deputados e senadores são eleitos aqui, em Sergipe. Então é preciso dialogar, porque nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um maior desmonte da história, e não é só do Brasil, não. Não há parâmetro no mundo de um desmonte da legislação trabalhista como está acontecendo aqui no Brasil. E a população não entende ainda.
das reformas, aquela que a sociedade está mais antenada é a da Previdência, porque o discurso é direto. Com essas regras, você não aposenta mais. E se conseguir aposentar, não é com a integralidade do benefício. O senhor acredita que depois de toda essa confusão que está acontecendo aí com o presidente Temer, ainda há clima para votar essas reformas? Acho que essa é a grande pergunta que todo repórter ia perguntar. Esse governo não reúne, já não reunia, e agora muito menos condições de tocar reformas que vai tocar direto na vida da sociedade brasileira. E eu tenho dito de forma categórica, nós vamos a Brasília, nós vamos manifestar nos estados, vamos pedir o fora Temer e eleições diretas, mas não resolve. Eu acho que o que vai resolver de fato é a convocação de uma constituinte exclusiva e soberana. Quando eu digo exclusiva, sem esses deputados que estão lá. Para fazer o quê? A reforma política. Com essas regras, no próximo ano, vamos estar aqui no Balanço Geral, com o Fábio Henrique falando a mesma coisa. É um paliativo. O que resolve é a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana. Discutir a reforma política com a participação popular. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é um fenômeno. O Congresso Nacional olha para um lado, a população olha para o outro. O povo não quer que aconteçam as reformas e eles vão tocando a si mesmo. E ainda ali ontem, na manchete do jornal, Se Informe, André Moura, líder do governo, com aquele disparate, disse que denúncia serve para vagabundo fazer fofoca. Você imagine uma liderança que pelo menos deveria estar acima dessas questões, do ponto de vista do cargo que ele exerce, devia ser mais ponderado. Então, quer dizer que a população sergipana e brasileira é formada de vagabundo, porque todo mundo está falando. Ou não é para reproduzir na rua o que a imprensa está pautando? O que é de anormal em você colocar exatamente aquilo que está nos áudios? Aí ele, infelizmente, acha que aquilo deve ser plastificado e colocado na parede. Para quando ele chegar na casa e bater só aqui, ó. Muito bem. Professor Dudu, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor, bom ato amanhã. Eu que agradeço, Fábio. E vai para onde mesmo? Ok, muito obrigado, professor Dudu, que é o presidente da CUT.